Salve, salve, meus queridos alunos do Teófilo Rezende. Nesta aula que nós estamos trazendo para vocês online, em nossa matéria, qual é a minha matéria? Inicialização à leitura das obras clássicas, contemporâneas e universais. A ideia nossa aqui é a gente ler obras de autores importantes, conhecer autores importantes, relevantes, tanto da literatura brasileira e, por que não, o desafio de conhecer autores importantes da literatura mundial. Por que não? Tanto do presente quanto do passado. Aliás, eu gosto muito de dizer para todos vocês, eu digo sempre para os alunos em relação à literatura, que ler é como viajar no tempo. Eu posso ir para o futuro, eu posso viajar por lugares em diversos momentos da era presente contemporânea, ou posso viajar aos passados mais longínquos do universo através da minha máquina do tempo exclusiva. Os livros são a nossa máquina do tempo. Então, eu gostaria de lançar a vocês um primeiro desafio. Vou colocar, e a gente vai começar bem tranquilo, eu vou propor algumas obras, eu vou propor que vocês conheçam alguns autores, e eu vou começar trabalhando com vocês alguns contos. Então, até para facilitar a vida de vocês, sei que vocês estão lendo alguns livros paradidáticos que já fazem parte do programa de língua portuguesa, redação do Teófilo Rezende. Conte com o meu apoio para ajudá-lo a entender, a conhecer, a interpretar estas obras. Você pode enviar suas dúvidas para a nossa sala de aula lá no Google Classroom. Você pode muito bem fazer isso. E lá eu vou postar a vocês algumas obras em PDF para leitura e para gerar discussão no nosso mural lá no Google Classroom. Lá no nosso mural eu vou propor que vocês me respondam algumas coisas. Então, por exemplo, a primeira atividade nossa dentro deste contexto online será: estou colocando ali na nossa sala de aula um conto, um texto pequeno de um autor chamado João Guimarães Rosa, um dos considerados um dos grandes autores da nossa literatura brasileira. O texto chama Fita Verde no Cabelo. Coloco lá e você vai... Já está lá. Você pode entrar agora lá na nossa sala de aula, baixar o arquivo ou abrir o arquivo e ler o texto. A partir daí, eu quero que você me responda com as suas palavras o que você entendeu do texto, o que achou, a sua opinião, se achou difícil, se achou fácil. Queremos gerar discussão em torno das obras literárias. Para te ajudar, assim, a texto de contextualização, João Guimarães Rosa é um autor que nasceu lá em Cordisburgo. Onde fica isso, Fernando? Em Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena. Ele é nascido lá no dia 27 de junho de 1908. Então ele nasceu no início do século XX e ele veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. Além de escritor, ele foi um diplomata, esses caras que representam o país fora, né, o Brasil fora do país. Ele foi novelista, romancista, um grande contista. Vocês vão ter contato com uma primeira obra do João Guimarães Rosa. E ele também, formado em medicina, exerceu, inclusive dentro do Exército Brasileiro, a medicina. Então, médico também formado, ok? Um dos maiores autores do século XX. Muitos consideram ele o maior do século XX, tá? O maior autor brasileiro do século XX. Ele escreveu contos, romances, enfim, tá? O que eu gostaria de passar para vocês? Ele era um cara muito culto, ele conhecia muitas línguas, ele falava várias línguas, algumas ele arranhava, outras ele conhecia e pelo menos conseguia interpretar, entender a escrita. Enfim, ele passou a sua vida toda, boa parte da sua vida em Minas Gerais mesmo, em cidades como Belo Horizonte, São João del Rei, Itaguara, Itaúna. Exerceu a função, se formou e exerceu, inclusive dentro do Exército, a medicina. E é importante vocês entenderem o seguinte, ele esteve como diplomata, isso é claro que dá uma bagagem de conhecimento, né, para um autor como esse,
Se você já viajou para vários lugares ou se ainda não, saiba o seguinte: viajar é uma das principais formas de se aprender, de conhecer culturas, de abrir a mente. Então, geralmente, quem viaja bastante tem excelentes ideias para se escrever e conhecer várias culturas. Esse tipo de conhecimento de viagem também ajuda a desenvolver a sua criatividade, ou seja, ele foi representante do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, por um tempo. Ele foi cônsul adjunto do Brasil e ele também serviu, né, o Brasil como diplomata em Bogotá, que é aqui pertinho na Colômbia, e em Paris, na França. Ok? É curioso porque, eu não sei se vocês, meus alunos, sabem que existe uma colocação de honra para os grandes autores da nossa literatura brasileira, que é a Academia Brasileira de Letras. E dentro desta academia, autores que se destacam, eles, como que eu poderia colocar, eles se candidatam a assumir uma das cadeiras da academia para representar o Brasil como um dos grandes autores da nossa literatura. Ele se candidatou 2 vezes. A primeira vez ele não foi eleito. Na segunda vez ele foi eleito para assumir a cadeira número 2. É interessante porque eles têm cadeiras e assim, essas cadeiras passam a ter o nome do autor até que ele morra, e quando ele morre, um outro autor da nossa literatura brasileira pode assumir esta cadeira. Ele teve a honra de se tornar o representante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, porém é interessante que ele faleceu 3 dias depois de assumir esta cadeira. Ele teve um infarto, faleceu 3 dias depois. Dentro do contexto literário, ele é um autor que representa um nosso modernismo brasileiro. Podemos dizer que a gente encontra dentro da obra dele tanto um pouco de realismo mágico, muito de regionalismo, porque a maioria das obras dele se passa no sertão mineiro, inclusive a grande obra dele, que é considerada a maior obra-prima deste autor, que é o Grande Sertão Veredas, que é uma obra extraordinária. Não vamos falar dela agora, tá? Acho que talvez seja uma temática e um livro um pouco ainda difícil para vocês lerem, mas no futuro eu espero que vocês leiam, porque é uma obra incrível, ok? E sabe que o João Guimarães Rosa, ele se destaca muito por usar de uma liberdade na sua escrita, onde ele inventa palavras. Isso se chama neologismo. A palavra que nós usamos na língua portuguesa, quando um autor ele escreve e usa palavras que ele mesmo inventou, nós chamamos isso de neologismo. E ele faz isso com muita poética, com muita estética. Ele cria palavras e elas se encaixam absurdamente bem dentro do contexto das histórias que ele cria. E, aliás, essa é uma das características que fazem com que esse autor tenha tanto destaque na nossa literatura brasileira. Então, só a título de conhecimento da sua parte, alguns nomes de livros, tá? O primeiro livro que ele escreveu chamava-se Magma, foi lançado em 1936. Em 1946 ele lança Sagarana. Sagarana é uma coletânea de contos e contos incríveis. Este é um dos livros mais conhecidos também eu acredito que Sagarana e Grande Sertão Veredas sejam os grandes títulos deste autor. Mas ele ainda tem um livro chamado Com o Vaqueiro Mariano, que ele escreveu, Corpo de Baile, Noites do Sertão, Primeiras Histórias, Campo Geral, Tutameia, Terceiras Histórias, Estas Histórias, Ave Palabra e Antes das Primeiras Histórias. São os livros que ele escreveu em vida. Ok? Tudo bem, isso mais a título de curiosidade. Agora, o que você vai fazer? Vai lá para a nossa sala de aula, abre o nosso texto chamado Fita Verde no Cabelo e escreve, leia com cuidado, escreve para mim o que você achou, o que você entendeu, para a gente poder criar uma discussão aqui, gerar uma discussão. Eu vou responder vocês lá no mural da nossa sala de aula e provavelmente depois eu vou gravar um próximo vídeo comentando a respeito. Combinado? Fica assim.
Aguardo você, tô esperando você escrever lá no mural depois que você lê o livro. Tô esperando lá para poder comentar. Então, leia, faça isso e já já nós conversamos.